Estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro Lembranças que o Tempo Não Apaga, do espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. A equipe de Momento Espírita, nesta edição, na sonoplastia e supervisão técnica, o Leandro Carvalho e o Augusto Tavares. E nesta apresentação, a Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. A passagem do dia de finados reacende as saudades dos entes queridos que já se foram. É tempo de recordar aqueles com quem estivemos convivendo mais de perto, na grande parte das vezes por muitos anos. As imagens que deixaram em nossa vida, plenas de boas lembranças, ainda pululam em nossa mente. Onde estarão eles agora? Evidentemente, não é a pergunta que todos fazem. Quem não crê na continuidade da vida no máximo, só pode satisfazer-se com uma intensa e amarga saudade, um sentimento de ausência por quem não mais existe e com quem nunca mais poderá se encontrar. Os que acreditam na alma, mas concebem que esta é a única vida que temos na Terra, oram para que seus entes queridos se salvem da condenação eterna e ganhem as bem-aventuranças dos céus. Vocês já imaginaram o drama de uma mãe que ganhasse o céu e lá permanecesse por toda a eternidade, sofrendo pelo filho que foi condenado às dores cruéis do inferno? De que céu poderia essa mãe desfrutar? Os espíritas têm a certeza da imortalidade, mas também têm a certeza da anterioridade e da continuidade da vida. A imortalidade não é apenas viver uma vida, e através dela definir seu destino para sempre, sem nenhuma oportunidade de retomar suas experiências. Aliás, segundo o Espiritismo, não teria cabimento nos planos de um Deus perfeito e bom que o espírito fosse criado para viver apenas alguns poucos anos na Terra, 5 ou 10, talvez 20, 50, 80 anos de idade, diante da eternidade, e assim mesmo para cada um deles uma experiência totalmente diferente, e baseando-se apenas nisso, ser julgado de forma definitiva para todo o sempre. Por isso que para o espírita não há lógica na doutrina da vida única e da eternidade das penas. Onde estariam nossas crianças que não tiveram tempo de viver? Onde estariam os deficientes mentais que sequer compreenderam o sentido da vida? Onde estariam os que deixaram este mundo há 100, há 200 ou 300 anos atrás, cujos nomes não são mais nem lembrados? Vivemos neste planeta uma ínfima parte de nossa longa existência. Isto aqui é apenas a ponta do iceberg. Já vivemos antes e vamos continuar a viver depois. Nossos entes queridos que já nos deixaram, seja qual for a idade com que partiram, criança ou jovem, adulto ou idoso, continuam se aperfeiçoando em busca de Deus. Somos seres que jornadeiam através das reencarnações com vistas à própria perfeição. A vida aqui, embora importante, é uma dessas curtas passagens pela qual somamos experiências que nos estimulam ao pleno desenvolvimento. Quando nascemos, estamos procurando aperfeiçoamento de acordo com as leis da evolução. Quando deixamos a Terra, concluímos mais uma etapa e começamos outra de preparação para novas experiências evolutivas. A vida é um ciclo de constante recomeçar.
Nossos entes queridos, que na linguagem comum morreram, na verdade continuam mais vivos do que nunca. Já passaram por mais uma etapa. Estão vivenciando novas situações, ou na espiritualidade, numa fase de preparação, ou em uma outra encarnação, quando já retornaram à Terra, em algum lugar, talvez até mesmo bem perto de nós, sem que tomemos conta disso. Finados, portanto, é um dia de homenagem aos que se foram. Por mais difícil que tenham sido nossas relações com eles, certamente diante do fenômeno da morte, muita coisa já refizemos em nosso sentimento em relação a cada um deles, porque nada melhor que o tempo para sopesar o significado da convivência. Neste dia 2 de novembro, estamos lembrando deles e lhes oferecemos um pensamento de paz, um sentimento de saudade, dizendo-lhes que, apesar de tudo, nós os respeitamos e amamos e queremos para eles todo o bem deste mundo e de Deus. Não importa onde se encontram neste momento, eles de fato recebem as nossas preces, porque a prece é uma força espiritual que se irradia do coração para levar a mensagem de paz e alegria ao coração de quem amamos, estejam onde estiverem. E se algum deles já se encontra novamente perto de nós, reencarnado, tanto melhor. A bondade de Deus é tão grande e sua sabedoria tão perfeita que nunca nos falta a ocasião de reatar nossos laços de afeto para começar tudo de novo. Deus é Pai de bondade e misericórdia, como disse Jesus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Vamos iniciar este segmento com uma pergunta feita inúmeras vezes por ouvintes sobre a oração pelos mortos. Algumas religiões dizem que não adianta orar pelos mortos, porque a sorte deles já está definida. Se arrependeram e se voltaram para Jesus, já estão salvos. Mas se não se arrependeram e continuaram distantes de Jesus, estão destinados ao inferno. Eu gostaria de saber como os espíritas pensam sobre isso. Para o Espiritismo, uma posição tão radical como esta, de não admitir oração pelos irmãos que já foram desta vida, principalmente se tratar de um ente querido nosso, contraria de frente a ideia de um Deus bom e misericordioso. Ou Deus é misericordioso ou não é. Não existe meio misericordioso, quer dizer. Deus não poderia ser misericordioso em relação aos vivos e não misericordioso em relação aos mortos. Deus é a suprema bondade e a única perfeição. Os ensinamentos de Jesus estão bem claros nos evangelhos com relação a isso. Allan Kardec aborda bem esta questão no Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo que se admita que só existe uma única vida e que após esta vida a alma poderia ser feliz ou infeliz, conforme seu procedimento na Terra, mesmo assim, a ideia de que algum filho de Deus, depois da morte, vai se achar completamente desamparado da misericórdia divina é incoerente e inteiramente absurda. Kardec argumenta: sobre a Terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo no caso se não ter qualquer esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para aliviar seu peso? Quando alguém é acometido de uma doença incurável, pelo fato de não existir nenhuma esperança de cura, é certo abandoná-lo de vez sem lhe dar nenhum alívio?
E continua Allan Kardec: imaginai que entre os condenados pode-se encontrar uma pessoa que foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Por que lhes recusareis um copo de água para estancar-lhe a sede? Um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não lhes daríeis um testemunho de amor e de consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar à crença em um Deus que coloca em primeiro lugar entre os deveres humanos o amor ao próximo. Kardec explica que mesmo a pessoa considerando a eternidade das penas, este fato não implica a negação de uma pena temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem com o mal. Desse modo, negar a necessidade e o valor da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que tira da assistência moral daqueles que nos querem bem e nos socorrem nas horas difíceis. No entanto, como não existe sofrimento eterno para a doutrina espírita, a prece tem uma finalidade ainda mais elevada, porque ela ajuda também aqueles que caíram em erro, que saíram desta vida muitas vezes esmagados por um sentimento de culpa, de que tentam se liberar. Aliás, são os sofredores do mundo espiritual, os que geralmente são chamados de mortos, que mais precisam de nossas rogativas, quanto mais difícil a situação em que se encontram. Quanto mais mal eles fizeram, mais eles precisam de Deus, e nesse caso a oração em seu favor ser-lhe-iam de grande alívio. Não foi Jesus quem disse que os são não precisam de médico, ou, em outras palavras, os que mais precisam são os que mais estão mais distantes do bem. Bem, ouvintes, vamos agora ver alguns itens importantes de como a doutrina espírita trata o tema finados e funerais. Podemos localizar esse tema em O Livro dos Espíritos nas questões 320 a 329. Os espíritos ficam sensibilizados quando são lembrados pelos que amaram na terra? Às vezes mais do que podeis crer. Se eles estão felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se eles estão infelizes, são para eles um alívio. O dia de finados tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que vão orar sobre seus túmulos? Os espíritos atendem aos apelos pelo pensamento. Nesse como em qualquer outro dia. Esse dia para eles é um encontro junto às sepulturas? No dia de finados, como um número de maior pessoas estão no cemitério, existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos amigos e não pela multidão dos indiferentes. Pergunta 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece bem feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar o que se pensa do espírito, ou seja, a sua imagem. Mas é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Na 325 pergunta: de onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas em determinado lugar? Elas revêem esse lugar com mais satisfação depois da morte? A afeição do espírito por certos lugares pode indicar seu grau de inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais do que outro para um espírito elevado? Ele não sabe que se reunirá aos que o amam, mesmo quando seus ossos estiverem separados? Outra pergunta. Voltando à vida espiritual, a alma fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas.
Há espíritos que nos primeiros momentos da vida espiritual sentem um grande prazer com essas homenagens ou um desgosto com o abandono de seus despojos, porque ainda conservam alguns preconceitos do mundo. Bom, atenção ouvintes, livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Lembranças que o tempo não apaga, do espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. Próxima questão. Vamos a mais uma questão levantada pelo nosso ouvinte de Veracruz e que diz o seguinte: na Revista Espírita, outubro de 1858, assassinato de 5 crianças por outra de 10 anos, problema moral. Lemos: em sua existência anterior, ele pertencia à Terra ou a um mundo mais atrasado? Resposta: não o vejo bem. Contudo, devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. Teve a ousadia de vir à Terra, por isso será duplamente punido. Pergunto: esse entendimento não está em contradição com a doutrina espírita que afirma que a evolução dos espíritos começa na Terra por meio de muitas encarnações? Pode ser, prezado ouvinte. A resposta do espírito parece um tanto despretensiosa. Ele não deu tanta importância à questão e apenas deu uma opinião pessoal, sem um exame mais apurado. Quando, ao início do processo evolutivo do espírito, pode se dar tanto na Terra como ou em outro mundo, não é nisso que está a contradição. Kardec deixou claro que o processo evolutivo ocorre em diferentes orbes. A questão é saber como que um determinado espírito, partindo de um mundo primitivo, pôde, por vontade e iniciativa própria, vir parar na Terra em pleno século XIX. Ao que nos parece, essa migração de um mundo para outro se dá em momentos precisos, quando determinado mundo está sofrendo uma significativa mudança de ordem moral. A próxima questão vem do mesmo ouvinte de Veracruz e diz o seguinte: qual o critério ou mecanismo exato dentro da estrutura da doutrina espírita que define o ponto de equilíbrio e o momento correto para que um princípio fundamental estabelecido seja modificado ou abandonado? Em outras palavras, como se distingue uma nova verdade universalmente aceitável que deve ser incorporada de uma ideia nova ou de uma teoria científica transitória que deve ser rejeitada ou aguardada, mantendo-se a coesão e a unidade doutrinária original? Princípio fundamental é um pilar mestre da doutrina. É a partir dos princípios fundamentais que ela se ergue, como se fosse o alicerce ou a fundamentação que vai manter a doutrina em pé, comparando a doutrina a um grande edifício. Os princípios fundamentais da doutrina estão na obra de Allan Kardec e devem ser observados com rigor, todos ao mesmo tempo, pois se faltar um dos fundamentais, não teremos mais a doutrina. Vamos tentar sintetizar tais princípios: existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos, lei de causa e efeito, fé raciocinada, moral ensinada por Jesus, lei de evolução. Logo, esses princípios não mudam. É a parte imutável da doutrina. O que pode vir após eles ou em decorrência deles é o que se pode ser mudado e o que certamente está sujeito a atualizações.
Há mais de 160 anos, quando Kardec publicou seu trabalho, esses princípios eram os mesmos. No entanto, existe a parte mutável da doutrina, que é aquela que vai se ajustando às novas revelações e às novas descobertas da ciência e ao desenvolvimento social. Como o Espiritismo não é uma instituição religiosa e nem possui uma hierarquia de poder, ninguém pode decidir em nome do Espiritismo o que pode ser aceito ou não pela doutrina. Kardec sugere que o critério a ser utilizado para a adoção de novos princípios ou novas descobertas ou revelações é da universalidade. Uma ideia nova que fosse adotada apenas por um número reduzido de pessoas não se imporia. É desse modo que os espíritas devem se reunir em congressos, levar os temas novos para serem discutidos à luz dos princípios fundamentais da doutrina e possíveis atualizações dentro dos conhecimentos filosóficos e científicos segundo o critério da universalidade. Questões dessa natureza existem sempre, devido ao longo período que nos afasta de Kardec. Um desses temas, por exemplo, sobre a questão da eutanásia, face aos novos recursos da medicina, tem sido trazido aos congressos médico-espíritas. Como nós sabemos, desde o início, o Espiritismo se posicionou contra a eutanásia, que é a morte impingida à pessoa que se encontra em sofrimento, mas não morre. Contudo, com os processos de prolongamento artificial da vida desses pacientes de forma indefinida, como o Espiritismo poderia se posicionar? Os estudos e discussões envolvendo integrantes das associações médico-espíritas nacional e internacional chegaram à conclusão que medicina tem por obrigação dar condições para que o paciente tenha uma morte natural. Isso quer dizer, em última análise, que tanto a eutanásia, antecipar a morte, quanto a utilização de instrumentos para prolongar indefinidamente a vida, a distanásia, contrariam a postura do equilíbrio, do respeito humano e da caminhada natural do espírito, ferindo um princípio da doutrina. A distância faz sentido numa situação específica em que ainda há chance de retorno à vida. Logo, os médicos espíritas optaram pela ortotanásia, ou morte natural. Desse modo, eles se posicionaram sobre um tema novo, tratado à luz dos princípios espíritas. Atenção, ouvintes, livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp, dizendo que querem ganhar o livro Lembranças que o Tempo Não Apaga, do Espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. Atenção, ouvintes, neste mês de novembro, o Centro Espírita Caminho de Damasco completa 86 anos de atividade. Para lembrar a data, teremos uma palestra aberta ao público no dia 22 de novembro, é um sábado, às 20 horas, com um dos expositores mais consagrados da região. Estará entre nós Edgar Miguel, expositor da cidade de Bauru. Desde já, todos estão convidados. As atividades espíritas que se encontram no Lar Meimei, senhores pais e responsáveis. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todos os domingos, a partir das 9 horas e 45 minutos, no Lar Meimei. E às 10 horas, a reunião da mocidade. A Livraria Batuíra do Caminho de Damasco empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos quintas-feiras, sempre às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais recebem passes a partir das 17 horas e 30 minutos. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Terça-feira, grupo de leitura da obra Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Quinta-feira, estudo do Evangelho. E sexta-feira, leitura em grupo de uma obra de André Luiz. Atualmente, estamos iniciando a obra Libertação.
Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Dias atrás, alguém pediu uma explicação para a seguinte situação. Uma mulher praticou o aborto e depois se arrependeu. Se ela ficou grávida de novo, ela pode receber esse mesmo espírito como filho? E se esse espírito não quiser viver, não quiser vir? Possibilidade sempre existe, mas ninguém pode garantir isso. Naturalmente, a não ser por uma necessidade imperiosa, o espírito que teve sua encarnação impedida de forma tão violenta e impiedosa sofre um choque emocional muito grande e, talvez, por instinto de conservação, queira se afastar imediatamente das mãos que o agrediram. Podemos considerar, no entanto, duas outras possibilidades. Ao falarmos da necessidade imperiosa, estamos nos referindo aqui a algum plano da espiritualidade com relação a esse espírito. É possível que os encarregados de providenciar essa encarnação achem por bem insistir, até porque acreditam no arrependimento da mulher que causou o aborto. Acreditam que ela queira de fato se redimir. É possível ainda que esse espírito esteja insistindo na sua reencarnação, que não desiste em prosseguir tentando, até porque essas tentativas possam fazer parte de suas necessidades evolutivas. Explicamos melhor. Embora o aborto provocado seja uma violência contra a vida e deva ser evitado, há situações em que essa frustração que impede o espírito de renascer faça parte de suas experiências, sobretudo da necessidade de recuperar as condições do perispírito. Não podemos esquecer que essa mulher deve ter seus méritos, tanto assim que ela se arrependeu. Se ela acreditar nesse retorno, deve trabalhar para isso. Isso tudo que falamos, porém, são hipóteses, porque cada caso é um caso e cada espírito, na tentativa de reencarnar, tem suas próprias necessidades e possibilidades. O livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Lembranças que o tempo não apaga. É do Espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marizeca de Carvalho, da editora Petit. Contate 981051535. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, o fim do mundo. Conta o escritor e cientista Isaac Asimov que, em 1831, um religioso com grande poder de persuasão, William Miller, da Nova Inglaterra, passou a profetizar para seus fiéis que o mundo acabaria em 3 de abril de 1843, dizendo se basear inteiramente na Bíblia. Quando esse dia chegou, seus seguidores se reuniram no topo das colinas e nos cemitérios para esperar o fim. Muitos deles queimaram seus bens, deram bens aos outros e à igreja. Como o fim não chegou em 3 de abril, Miller determinou
outra data. Muitos crentes se reuniram novamente naquela data. Desde então, porém, o movimento de Miller começou a se esvaziar e conta-se que nesses supostos últimos dias do mundo, o celeiro e a despensa de Miller estavam abarrotados. Não sabemos desde quando o ser humano, tomando consciência do poder da natureza e da existência dos deuses, passou a alimentar a ideia do fim do mundo. Evidentemente, devido às limitações de cada época, as grandes calamidades naturais, como as tempestades, os vulcões, as cheias, os terremotos e os meteoritos, que vez ou outra impactam o solo, o medo e o desespero tomavam conta das populações que, no passado remoto, eram pequenas e estavam circunscritas a regiões limitadas. Todavia, a profecia do fim do mundo, ou a ideia de que um dia o mundo se acabaria fisicamente, nasceu da crença no castigo de Deus. A Bíblia e outros livros sagrados também, por exemplo, se referem ao dilúvio e à destruição de Sodoma e Gomorra como manifestação da ira divina. O fato é que, em todas as épocas, antes e depois de Cristo, essa ideia estapafúrdia sempre existiu e continua existindo até hoje, alimentando as imaginações, semeando o medo e a submissão aos que se aproveitam da ignorância do povo. Do nosso ponto de vista, somente o homem, na sua ignorância e estupidez, pode destruir a vida sobre a terra, o que seria para nós o fim do mundo. Mas não queremos acreditar que vamos chegar a esse ponto, porque então tudo que fizemos pela própria humanidade teria sido em vão. Mas se um dia, segundo Chico Xavier, não tivermos mais condições de habitar este planeta, Deus nos concederá outro mundo para darmos continuidade à nossa evolução. Afinal, somos espíritos imortais. Talvez tenhamos chegado a um momento decisivo, que precisa ser encarado com seriedade e sem alarde, para que possamos conhecer o novo céu e a nova terra a que Jesus se referiu. Vamos ao sorteio. Vamos para o sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco. Livro Lembranças que o Tempo Não Apaga, do espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. O livro saiu para o ouvinte Marinalda Gomes da Silva Melo, da cidade de Três Marias, em Minas Gerais. Marinalva, aguarde que lhe estaremos enviando pelos correios o livro. Prezados ouvintes, a nós agradecemos aqui a sua amável audiência e sua atenção. E se vocês permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva com Maris Carvalho e Vitor Berno. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para encerrarmos agora, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato,
Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.